O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é esse esfriamento, né? O esfriamento sexual no relacionamento é um problema relativamente comum. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde identificou que 1/5, então um em cada 5 americanos tem uma atividade sexual menor do que uma vez ao mês. Então eles fazem sexo menos de uma vez por mês, a média de 1/5 da população americana. Nós brasileiros já temos uma frequência um pouco maior, até mesmo por conta do clima, né, o clima tropical. Só que foi feita essa pesquisa também e uma pergunta um pouco diferente sobre o desejo sexual. E 1/3, então 33% dos brasileiros afirmam que o casamento atrapalha a vida sexual. E por que isso acontece? E o que fazer diante desse problema? Tá? Então, por que as pessoas acham que o casamento pode atrapalhar, o que efetivamente a gente sabe que até naturalmente se esfria mesmo? Com o passar do tempo, o libido ele reduz, porque é uma questão hormonal também, e o efeito paixão, novidade, também reduz. Uma coisa que eu quero dizer aqui é que a gente não deve se esquecer que as dificuldades sexuais são sempre uma questão do casal. Mesmo naqueles casos que um dos indivíduos do casal esteja enfrentando uma dificuldade pessoal, como, por exemplo, uma impotência, né, devido a uma cirurgia, uma diminuição do libido, às vezes por um medicamento, né, ou efeito colateral de um medicamento, ou por qualquer outra razão, como, por exemplo, uma dificuldade financeira, um momento difícil na família e várias outras coisas que podem ocasionar também a queda do libido e o desinteresse sexual. Então, isso, por mais que isso esteja em uma das pessoas, né, uma das partes envolvidas é que está sendo afetada por isso, às vezes a outra fala, não, esquece isso, olha, isso não é culpa sua, e aí ela se abdica de ajudar o parceiro ou a parceira a se levantar. Então, toda dificuldade, né, no casamento e na intimidade do casal é responsabilidade dos dois. Encarar essa questão como sendo um problema apenas do outro, ou também um problema só de si, é o primeiro passo para que dê tudo errado. Se você, talvez, o teu marido, se o problema está no outro, e aí você fala, eu vou me afastar, simplesmente me afastar, em algum momento isso até é válido, mas só se afastar e não ter, de repente, uma aproximação, uma tentativa de aproximação, não é o suficiente. É preciso mudar um pouco a estratégia, se é que você está tentando há muito tempo não está funcionando. Bem como também não adianta trazer para si e falar, mas o problema sou eu, olha, eu tive aqui uma queda hormonal e você hoje tem vários tratamentos, inclusive com adesivo de reposição hormonal. Então a gente vive um tempo hoje da medicina muito avançada que pode ajudar. E de qualquer forma também não carregue só para si e falar, esse é o problema, eu não quero falar. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque, embora eu esteja falando que é um problema que deva ser tratado como casal, né? O casal deve fazer isso, dependendo da situação, se for do homem do lado masculino, por ele ter sido criado, né? E nós somos criados ainda numa sociedade um tanto quanto machista, paternalista, onde a figura masculina é viril, é força, é essa questão sexual. O homem, quando ele sofre com uma questão hormonal ou alguma patologia, alguma doença física, emocional, como eu disse, às vezes até o estresse, ansiedade, depressão, e afeta isso diretamente na questão da ereção masculina, ele dificilmente vai falar com a mulher. E pode estar casada há 30, 40, 50 anos. Eu recebo muitos clientes, muitas pessoas que sofrem com essa situação. E falam, olha, eu tento conversar e ele não fala. Porque para o homem é uma questão de virilidade, tem a ver com o ego dele. Então tem que ter muito tato, muito jeito para chegar. E vocês sabem que tanto para ajuda psicológica quanto para questão física mesmo, o homem ele tem uma certa resistência. É muito mais comum, por exemplo, você ver a mulher ir no ginecologista com periodicidade, né, com frequência, do que o homem ir no urologista. O homem, geralmente, ele vai ao médico quando ele já está com um sintoma, né, que ele não consegue curar sozinho e está carregando isso por muito tempo. A mulher, ela é muito mais voltada para a prevenção. Por isso, inclusive, que a maior parte das alunas são mulheres, porque a mulher, ela se sente mais à vontade, ela sempre está um passo à frente do homem, é por isso que eu acredito que, inclusive, as mulheres vão dominar o mundo, e se não dominaram ainda, é porque não descobriram a força que tem. Se você faz o bem, eu te convido a ser feliz.